chat, né? Conforme a sua Eu não está representação, né? aparecendo o chat para mim, viu? Deixa eu ver aqui É. isso, Elisberto, espera aí. Mas eu te vi aqui. Tá, tu apareceu aqui. No meu chat eu tô te vendo. Não te preocupa. Tá? Tô te vendo também na tela. Estou aqui, Elisberto. Tá, ótimo. Não, tranquilo, tá aparecendo. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos ter a nossa reunião dividida em 3 partes, tá? Que daí eu vou só dar uma repassadinha no nosso cronograma e das questões que a gente vem comentando, né, ao longo das reuniões. Depois vai ter uma apresentação e aí a gente tem um espaço para conversar e debater os temas que estão sendo apresentados. Então, aqui a gente está no fechamento da leitura da cidade, né, entre esse mês, na fase 4 da revisão. Aqui temos o calendário, né, que a gente já comentou, né, nós vamos ter, então, 3 reuniões consecutivas esse mês, essa é a segunda, semana que vem temos a terceira. Não está compartilhando. Não? Peraí, de Não. novo. Não está compartilhando. Tá, peraí, gente, só um pouquinho. Agora sim. Né? Agora vocês estão vendo? Sim, agora sim. Tá, Perfeito. perfeito. Então, Pode daí falar. o mês que vem teremos 2 reuniões, né? No dia 6, no dia 20, para nos prepararmos para o seminário dia 22, tá? Depois a gente repassa aqui os debates das últimas reuniões, né? Aquele fluxo do genérico, como a gente chama, o proposto, né? Para os projetos especiais. Tivemos aquele momento da metodologia do TCAP, né? Como uma discussão, né? E em cima dos projetos especiais. E agora também aqui, como é que foi as propostas lá na oficina temática do dia 31, a proposta vencedora e a relação das propostas surgidas e apresentadas com os nossos subtemas. E hoje vamos iniciar, então, um tema bem interessante, que a gente vai chamar de planos de escala intermediária. O que seria isso, então, para contextualizar para vocês? Na nossa hierarquia normativa, né, a gente tem o plano diretor, que é um instrumento bastante amplo e genérico e geral, né, de zoneamento, de regramento do uso do solo, e temos os projetos especiais que ficam focados no terreno privado, né, e numa escala menor, né, do lote, geralmente. Claro, tem os projetos especiais de loteamentos, mas é uma proposição, não é a regra, né? Ele é esporádico e ele é um pouco restrito, né? Na questão de edificação, ele não tem essa preocupação ao fazer o loteamento com o regime, com o uso, enfim, isso vai surgindo à medida que o loteamento vai sendo implantado. Então, nos falta, né, como instituição ou como regra, nós termos um instrumento intermediário. Existe no plano diretor, lá no título 3, instrumentos, né? Temos os instrumentos básicos e temos os instrumentos complementares. Entre os complementares estão os planos de ação regional, setoriais e intersetoriais. Depois, temos instrumentos de regulação, que daí entra os projetos especiais e o WAVE, tá? Na análise do plano vigente, feita pela consultoria, surgiu essa questão, então, dos planos de ação regional dentro do plano diretor atualmente. Como é que eles estão acontecendo? Na verdade, o que é o plano de ação regional?
definem ações que promovam o desenvolvimento de cada uma das 8 regiões de planejamento. Devem conter a localização dos equipamentos comunitários e os prédios para atendimento ao público à saúde, policiamento, administração regional. E os planos de ação regional, né? Então, sugestão. O conteúdo poderia incluir parte do plano regulador, que estabelece um regime específico para cada porção do território. O artigo 43, lá no nosso plano, né, não define, entretanto, como esses planos são elaborados e aprovados. É isso que eu estava comentando com vocês. Embora esteja prevista a existência, ela não está regrada nem regulada. A escala das regiões de planejamento também deve ser reavaliada, pois seu território ainda é muito extenso e talvez se devam elaborar planos regionais para uma escala mais reduzida. Sugere-se o termo plano de pormenor, por se tratar de um instrumento estabelecido em Portugal, com ampla prática, o que facilitaria o aproveitamento daquela experiência como referência para elaboração de planos nesta escala territorial. Então, ele não está também excluindo os projetos especiais, né? Ele diz que os projetos especiais também cumprem um papel fundamental no sistema de planejamento, pois flexibilizam, no caso concreto, os rígidos parâmetros urbanísticos fixados no plano regulador. Trata-se de uma inovação de Porto Alegre que encontra paralelo em sistemas jurídicos nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, claro que ele precisa ser aprimorado, né, o projeto especial, mas ele é outra coisa, é aquilo que a gente comenta, né? Cada instrumento tem uma finalidade e um uso. A gente, então, às vezes, acaba querendo que um instrumento atenda uma determinada necessidade, sendo que não é o objetivo dele nem a função. Então, a gente precisa ter claro quais são os instrumentos adequados para cada situação. Então, dito isso, a gente procurou um exemplo, né, de implantação de metodologia de plano de pormenor para mostrar para vocês, já compartilhado esse material, né, com vocês na pasta pública, né, que são os planos de pormenor da República de Moçambique, tá? Então, ele é um plano de ação regional. O que é isso, né? Então, ele vai ao nível de detalhe destinado a promover a pormenorização de uma determinada área delimitada em um plano de estrutura urbana ou plano geral ou parcial, que no caso talvez fosse o nosso plano diretor, né? Este plano concebe a forma urbana no detalhe, servindo de base aos projetos de execução da infraestrutura e aos projetos de arquitetura, de edificação também, no caso, né? E quais são os objetivos, né? Regras relativas às obras de urbanização, distribuição de função e definição de parâmetros urbanísticos, identificação das operações de demolição, conservação ou reabilitação de edificações existentes, regras para ocupação e gestão de espaço público, implementação de redes com delimitação objetivas das áreas a elas afetas, critérios de inserção urbana, dimensionamento de equipamentos de utilização coletiva e identificar sistemas de execução, bem como a programação de investimentos públicos associados aos privados. No caso de Moçambique, porque eu trouxe, né, a gente escolheu, eu e as colegas, porque eles têm uma situação, eles utilizaram esse instrumento para situação muito parecida com questões que nós enfrentamos aqui, né? Que é a ocupação desordenada, né? Assentamentos informais, sem infraestrutura, né? Então, eles têm um papel muito importante lá nesse país, né, em Moçambique, porque aqui é uma imagem de lá, mas que poderia ser aqui, né, Felisberto, que nem tu enviaste no grupo hoje, né? Ele tem, então, ele integra a organização do território com a gestão de risco, né? E ele está alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da Agenda 2030 da ONU. Então, aqui, rapidamente,
a metodologia se estrutura em 6 etapas, né, que constitui aqui uma equipe, a criação de base de dados, né, o âmbito que ele vai atingir, daí começa para diagnóstico e caracterização, enfim, é uma sequência que conclui com a implementação e a monitoria do plano, estando dentro dele também incluído a participação social, tá? Eu não vou entrar em linha por linha, porque é bem extenso, mas é interessante vocês olharem, porque ela é considerada obrigatória, né? Essa participação, e eles sugerem algumas formas de como essa participação pode ocorrer. Então, eu trouxe aqui uma provocação para nós conversarmos hoje durante a nossa reunião, que são 3 mapas, tá? Primeiro mapa, nossas ocupações em áreas de risco, né? Ocupações irregulares em áreas de risco. Então, vocês veem que aquela mancha azul ali é o alto risco de inundação, né? O amarelo é alto risco de deslizamentos de terra, tá? E as partes vermelhas são loteamentos e vilas irregulares levantados pelo DEMAR. No mapa ao lado, as mesmas ocupações irregulares cruzadas com áreas de proteção, né, de curso d'água, de APP de curso d'água. Então, tem inclusive, assim, uma sobreposição, né, de áreas que são inundáveis e ainda são de preservação, né? Vocês podem ver ali. E, em seguida, as ocupações e núcleos, né, aglomerados que já estão em processo de reurb, né, conforme estão localizados ou na intensiva, ou na rarefeita, ou na zona rural. E aí, né, mostrando isso para vocês, essa colcha, né, de informações, digamos assim, de localização de ocupações, como a gente poderia ter uma metodologia que indicasse qual seria a área prioritária para receber um plano de pormenor, ou áreas, né? Como que nós poderíamos fazer essa gestão dessa ferramenta, né? Para essa finalidade da regularização. Então, eu passo a palavra para a Tânia, que ela vai também compartilhar algumas provocações no sentido de um método, um critério para que a gente possa pensar sobre isso. Obrigada. Tânia, pode iniciar. Tá. Eu vou introduzir alguma fala anterior, né? Porque diante desse tema como geral, né, de todo esse trabalho, se buscou muito mapear quais os anseios da população residente, para que assim a gente pudesse fazer as análises técnicas, né, e provocar debates, né, e para a gente chegar assim a um consenso e tecnicamente indicar qual seria uma alternativa ou uma metodologia a ser empregada. Então, eu vou compartilhar aqui uns estudinhos, assim, uma provocação que foi um penso, né, anterior, que acreditamos, né, Gisele, que hoje ela pode ilustrar alguma coisa ou nos instigar a pensar um pouco sobre essas questões. Só um momentinho que eu vou na janelinha, essa aqui, compartilhar. Só quero saber se está compartilhando, botar em modo apresentação. Está certinho? Sim, Tânia. Sim? Estamos vendo. Uhum. Então, como a gente, estudando um pouquinho dos 17 ODS, a gente focou muito nesse ODS 11, porque em qualquer tema que a gente vai discutir ou vai se debruçar para fazer as análises,
a gente vê que cidades e comunidades sustentáveis, elas estão presentes em qualquer tema, né? Então, mas o que nós fizemos? Nós direcionamos a este aqui, ó, este indicador. Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada, a preço acessível e aos serviços básicos e urbanizar aqueles que colocam favelas. E dentro desse indicador, ele tem aqui do lado, né? Ele diz proporção de população urbana vivendo em assentamentos precários, assentamentos formais ou domicílios inadequados. E aqui estão as variáveis, o conceito, como é feito o cálculo, as variáveis que assim compõem esse indicador e a unidade. Bom, então o que se fez? Bom, vamos pegar a malha dos setores censitários e vamos colocar onde estão esses aglomerados subnormais, onde vive, que o IBGE aponta, são famílias que vivem em vulnerabilidade social, né? Então, nós colocamos um mapa e vimos ali, ó, a região 7 tem bastante aglomerados subnormais. Mais precisamente, olha o bairro Coronel Aparício Borges, porque ali aqui é a divisão de bairros, e aqui a região 7. Então, nós podemos verificar que, além de... Aqui é um mapa geral, tá? De todos os aglomerados subnormais espalhados por toda a Porto Alegre. E a gente viu uma concentração bastante grande ali, e nós estamos vendo ali também que é o Morro da Polícia, o Morro da Cruz, e nesta extensão também, que além nós vamos ter ali os problemas, né, de deslizamento em função não só a drenagem, as chuvas, com, vamos dizer assim, um somatório de, vamos dizer assim, de situações que possam provocar ainda, que pontuam mais as áreas de risco para a população que ali está assentada, né? Esta é uma proposta, né, anterior. Essa aqui é uma proposta buscando dados oficiais, e agora melhor ainda, talvez até agora, ao final da semana, nós temos já os dados oficiais da coleta de 2020, 2021, né? E nós podemos fazer essa atualização. Mas, pelo que eu vi, a malha censitária, com aqui os aglomerados, indicando, não mudou muita coisa, não. Esta aqui, que vocês estão vendo, já é a malha de 2019, tá? Consolidação. Só não tenho ainda a informação ali, o dado, né? Bom, esta é uma situação. Agora, esta outra, voltando lá para quando a gente conversou dos projetos especiais, né? Qual é o impacto, né, que causaria com a implantação de alguma proposta, de algum projeto ali? Nós fizemos um estudo também. Primeiro, ainda utilizando, né, a metodologia das áreas de influência direta, até 1.000 metros, ou seja... Então, nós buscamos saber, por exemplo, aquele pontinho pretinho ali seria um endereço, tá? Onde estaria implantado a implantação deste empreendimento. Avenida José do Patrocínio 525. Isso é um estudinho para, de repente, subsidiar alguma análise para a gente chegar a um consenso, uma proposta que esse grupo tem o dever de nós nos juntarmos e fazer as propostas, né? Levar, assim, não levar ao conhecimento né, de todos qual a ideia para isso. Então, aqui também era fonte de dados ainda do IBGE de 2010, né? E mais alguns dados do Observa Apoio 2016, que ele fez essa desagregação por bairros
da população. Eu digo 2016 porque foi bem na época em que a gente teve os limites, o novo limites de bairros, né? A nova lei do limite de bairros. Aí, na época, o Observapo ele fez, né, essa divisão ali, consolidou, e viu a população por bairro de acordo com a nova proposta, né, de 2016. Bom, ali aquele pretinho seria, então, o local. Aqui, esta parte verde, ó, seria o quê, ó? Dentro da Cidade Baixa, era o bairro de maior impacto, que é essa parte verde, ó, 56% seria, o impacto seria gerado dentro deste bairro, Cidade Baixa. 17% ou 18% pegaria uma parte do Menino Deus. E assim sucessivamente, ó, 8,7% para a Praia de Belas e assim por diante. Mas, Tânia, onde tu quer chegar com isso? Eu não estou vendo metodologia nenhuma. Bom, assim, ó, qual é o perfil populacional do entorno onde, né, existe essa proposta para a implantação deste empreendimento, né? Então, a gente começou a buscar, ó, fazendo uma análise, um estudo, né, que, considerando uma distribuição, eu digo aqui, linear do território, né? Hoje, a gente vai ter melhores, talvez, ferramentas para que a gente consiga ter mais de forma imediata, né, um sistema assim, mas não vem ao caso. Então, aqui nós temos perfil populacional nos bairros atingidos pela área de influência direta gerada a partir do empreendimento. Então, ali a gente consegue ver domicílios particulares permanentes, 20.017 no centro histórico e assim por diante. A área, né, de cada bairro também, aqui, ó, nós temos pessoas, tá, que necessitam, crianças, por exemplo, na parte de estudos, vamos dizer assim, da educação, cresce de 0 a 3 anos, na pré-escola, vamos dizer assim, ou a educação infantil, a educação fundamental, qual era o perfil? No ensino médio, né? Idosos, quantos idosos tem ali? A gente poderia ter outras camadas que dariam suporte à decisão aqui. Isso é só uma instigação, né, para pensar sobre isso. Homens idosos, mulheres idosas, população residente, qual é? E assim por diante. Essa é só uma provocação. Vamos dizer assim, ó, isso são camadas de informações que a gente sobrepõe, né? E dentro daquilo que se quer enxergar. Se eu quero enxergar a região, vou botar até na semana passada, fizemos um trabalho bem interessante junto ao GTCR, lá na sala, lá dos conselhos, lá, que foi justamente vendo se esses limites são adequados das regiões de planejamento ou não. Né? Tiveram vários representantes de entidades ali, das RGPs ali, foi muito interessante, muito bom mesmo, muito produtivo. Então, são metodologias, então, que talvez vão nos dar um bom indicativo, né, para que se escolha, talvez se direcione, né, onde vai se aplicar o desenvolvimento ou vai se desenvolver um projeto pormenor, nessa escala mais abrangente, que eu vou estudar, né, ali quem reside, quais as necessidades de equipamentos públicos, se é uma área de risco, se é em APP, como bem a Gi botou aí para nós, em área de APP, se está, e assim por diante. É só uma provocação. Muito bom, Tânia. Tem o Felisberto levantou a mão, gostaria de fazer uma pergunta? Felisberto. Sim. Ah, tá. Sim. Não, eu queria entender melhor essa questão do plano regional, né? Na verdade, o plano lá, quando foi pensado em
em 95, 96 e aprovado em 97, ele tinha uma ideia dos planos regionais, né? E que nunca foram feitos. Mesmo lá na revisão de 2009, não se pensou em trabalhar sobre esses planos. Tá? Então, nós, agora nesse período da revisão, 5 regiões da cidade fizeram o Plano Popular de Ação Regional, tá? E fizeram um diagnóstico, uma avaliação do que era importante para as regiões que, junto com o IAB, junto com a Faculdade de Arquitetura, trabalharam com esse projeto, tá? Com essa ideia. E fizeram proposta. Tanto que nós juntamos entregamos para a equipe que está trabalhando com a revisão. Né? Então, tem uma pré-proposta de um plano, né? Não com os detalhes aí que a Tânia detalhou aí, né? Mas com a visão dos conselheiros e de algumas pessoas que moram na região. Aí levamos em conta o quê? O presente, passado e futuro. O passado, o que tinha, o que não tem, o que é necessário conservar. O presente, como a gente vê, né, foi antes da pandemia, depois da pandemia se alterou muito a vida, principalmente no centro histórico, né? Isso é notório. Né? É só andar aqui, há uma diminuição de população que vem ao centro, não de quem mora no centro. Não houve diminuição da população que mora no centro, principalmente no centro histórico. Não há uma diminuição dessa população, dos moradores. Continuam morando no centro histórico, naquele limite que vai até a primeira perimetral. Né? Então, nesse momento, nós temos uma visão do centro histórico, né? E aí, depois entrando Praia de Bela, Santana, Cidade Baixa. Né? Então, nós temos toda uma Santana, Zenha, Moinhos de Vento, Independência, Auxiliadora. Então, cada bairro que compõe, são 17 bairros que compõem o centro, e cada um tem as suas características, né? Uns com mais adensamento, outros com menos. E o que a gente nota na região central, principalmente no centro histórico, é a questão da infraestrutura, né, de saneamento, que é precária, ou que precisa ser melhorada. Tanto que a prefeitura foi buscar de 160 milhões de dólares ou de euros, né, para implementar algumas melhoras no centro histórico e no 4º distrito. A minha pergunta basicamente é essa: como que nós vamos trabalhar num plano, se já existe um plano de revitalização do centro histórico, sem, no mínimo, trabalhar com a infraestrutura que não foi em nenhum momento avaliada, ou se foi avaliada, agora se busca um financiamento para melhorar essa infraestrutura. Então, a minha pergunta é isso: como que a gente vai trabalhar com o plano que foi apresentado, aprovado, né, na Câmara de Vereadores, e com o nosso Plano Popular de Ação Regional e com a revisão do plano. Né? Então, nós temos 3 momentos diferenciados. Como é que a gente vai equacionar isso? E mais uma coisa que eu queria saber: como que a gente vai trabalhar, não sou eu que digo isso, com as corrupções, a corrupção urbanística, né? A flexibilização de índice, né? Flexibilização do solo criado. Né? Não sou eu que estou dizendo, é o Luiz Merino que fala isso numa apresentação que fez um dos grupos. Como é que a gente vai trabalhar isso? Isso é questão de gestão. E, por último, a questão do estudo de impacto de vizinhança, que também é importante, está na questão da gestão da cidade, né? Porque tem regiões que estão sofrendo impacto, né, crescente nessa questão de insolação, de ventilação, etc., porque se constrói um prédio do lado e não se tem nenhuma maneira de evitar essa construção, né? E causa um impacto. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Não sei se é tanta coisa, mas eu queria sintetizar numa coisa. Como é que a gente vai trabalhar nesses 3 planos de revitalização do centro histórico,
o Plano Popular de Ação Regional e a própria revisão agora, tá? Obrigado. Obrigada, Felisberto. Tânia, quer falar? Não sei se você quer pontuar antes de... Depois eu posso pontuar também. Eu estava fazendo uma reflexão sobre o que o Felisberto falou, que foi a apresentação da arquiteta Clarice lá na conferência, né? Ela nos trouxe, né, Felisberto? E como tu falaste, é um passo inicial, né? Porque quando a gente verifica ali a metodologia do plano de pormenor, ele é bastante complexa, né? Bastante densa, e é um plano de longo prazo e prevê, sim, essa instância participativa desde o início até o final, né? E só que ele difere, né? Porque ele vai no detalhe, né? Ele vai realmente no padrão do grão menor, né? Da edificação, e ele tem uma limitação também de extensão, né? Ele, em alguns casos que a gente verifica, ele tem a limitação de um quarteirão, né? O quarteirão seria 2,5 hectares atualmente, né? Porque ele não consegue ir tão a fundo no detalhe com uma área muito extensa e muito heterogênea, né? Então, por isso que a gente comenta ali que não teria como ter um plano regional tão detalhado para uma região inteira. Então, a gente tem que trazer, eu trouxe a questão da regularização fundiária como um início, né? Mas a gente tem várias situações em que se aplica esse plano de pormenor, além dessa questão aí que foi usada em Moçambique, tem inúmeras aplicações, tá? Então, acho que realmente foi uma boa colocação que tu trouxeste, e a gente vai ter que pensar, de fato, como é que vai cruzar tudo isso, né? Mas eu acho que a primeira questão é entender que a extensão dele é mais limitada, né? Tanto, por exemplo, o quarto distrito, a ele ali caberiam vários planos de pormenor, né? Não um inteiro para toda aquela área ali. Então, é um detalhe mesmo, né? Mas ele se encontra na escala intermediária do macroplanejamento e do lote, entre esses dois. Tânia, por favor. Estava aqui também pensando nessas que o Felisberto nos trouxe aqui, e isto, esta articulação, esta integração é tudo que se quer para dentro exatamente desse eixo, que é o eixo de gestão da cidade, de tudo que se precisa para que se possa sanar problemas ou indicar ou como gerir tudo isso. A cidade é enorme, então o que esses planos setoriais, eu vi todos os Felisberto que vocês apresentaram, eu também olhei todos, qual seria vamos dizer, a extensão da área, né, estudada. Então eu pude perceber o seguinte, eu acho que todos nós enquanto técnicos, nós precisamos sim ter essa aproximação, justamente, tanto dos representantes como conselheiros das regiões de planejamento, regiões de OP e tudo. Como que nós vamos fazer isso? É o que a gente já está fazendo agora. Eu acho que nós chegamos num momento de ver assim, as coisas para a cidade, temos todos o mesmo objetivo de tornar uma cidade melhor, e eu vejo muito falar isso para as pessoas somos nós, né? E todos nós somos munícipes, nós vivemos nessa cidade, nós queremos ter um lazer apropriado, principalmente das áreas públicas, né? Os espaços públicos, eles têm que estar adequados para receber a sua população, né? Então, e com essa preocupação, com este olhar, que nós, aqui técnicos, estamos fazendo todo este trabalho, né? Buscando articular ações, trazendo para dentro, para análise daqueles a quem cabe, que nós temos uma Secretaria de Urbanismo, né? De Sustentabilidade, agora se uniram
para ficarem mais próximos e convergir para que essas coisas aconteçam. Então, o que eu, pensando, a forma como nós vamos nos organizar, falou bem a Gisele agora, quando ela disse, olha, nós estamos mostrando Porto Alegre, as suas vulnerabilidades através da sua irregularidade, dos assentos informais, né? Mas também como que a gente vai, né? O que se quer? Como se eu quiser resolver ou traçar diretrizes para o desenvolvimento de determinada área, eu tenho que ir descendo essa escala, né? A gente tem um problema comum todo para todo município, que está espraiado por todo o município, mas eu tenho que saber aonde que eu vou dizer assim, numa escala de priorização, não sei, eles vão definir qual é o território que vai se, né, contemplar, porque a gente sabe que as coisas elas acontecem na cidade, elas vão acontecendo e a gente tem que correr atrás para poder também dar diretrizes técnicas ou, né, para que as coisas se consolidem da melhor maneira, né? Isso é um grande problema, vamos dizer assim, né? E por que está se prevendo, e em todas as reuniões que eu tive, não teve nenhuma, eu participei de todas as devolutivas, as temáticas, porque é um trabalho que é muito gratificante, a gente sabe disso, se quer muito que isso aconteça, e todos nós convergimos para um mesmo objetivo. Se fala muito em monitoramento, né? Se fará muito na implementação de um sistema, que nós não temos ainda um sistema de monitoramento, mas são ações que estão ocorrendo, projetos em paralelos, para se chegar até a este monitoramento. Nós estamos agora propondo estas atividades aqui, trazendo. E aí eu devolvo a pergunta para o Felisberto, para quem quer responder. Hoje, nessa situação, como parceiros, companheiros que somos, querendo atingir o mesmo objetivo, como que a gente vai fazer essas articulações, a integração dos teus planos, que está a proposta dos planos setoriais, então, chegando nessa escala do pormenor, como que a gente vai trazer para discussão e fazer, então, propostas de análise e de direcionamentos. Não sei se eu me estendi muito, mas é isso aí, gente. Seria como escolher, né? Qual seria o território prioritariamente, né? Mas seria pela vulnerabilidade, seria pela população, seria enfim, quais seriam os critérios que a gente poderia adotar, né? Assim como a gente pensou nos critérios para alocar os equipamentos, né? Em função da pré-existência, da necessidade mais imediata, como que a gente vai poder selecionar esses territórios, né? Se fosse selecionar, no caso. Quem quer a Claudete, desculpa, o Felisberto levantou a mão antes que a Claudete, depois a Claudete. Pode falar, Felisberto. Não, como a Claudete não falou, deixa a Claudete falar. Perfeito. Oi, gente, boa tarde a todos e todas. Pois então, eu acho que o Felisberto, ele traz um excelente questionamento para a gente, né? É claro que é muito importante a gente ver outros métodos que existam, né, pelo mundo, alguns até que não são regulamentados ainda aqui no Brasil, eles são importantes, mas nesse momento eu acredito que a gente deva pensar, né, até esse objetivo do diagnóstico, a gente visualizar por que aqueles instrumentos previstos no nosso plano diretor, eles não foram instrumentalizados? Né? Eu acho que é essa a provocação, uma das provocações feitas pelo Felisberto. Né? Nós temos instrumentos, temos os planos regionais. Por quê? O que foi identificado? Qual foi a dificuldade na implementação desses planos? Por que não aconteceram? Né? A gente fala também
num plano, num monitoramento, né? Mas já decorreu quantos anos e nunca foi efetuado pela prefeitura um monitoramento? Será que daqui um pouco uma multiplicidade de planos ela não inviabiliza e não dificulta esse monitoramento? Até porque se nós não temos, né, como é que nós vamos avançar nisso? E eu acho que uma questão que vem sendo colocado, ainda que indiretamente, né, em algumas das reuniões que eu tenho participado, é de que forma a gente vai ter um sistema jurídico efetivo e eficaz que não deixe o sistema político interferir nas decisões. Né? Olha, assim, o Felisberto colocou a questão da corrupção urbanística. Como é que nós vamos trabalhar isso enquanto instrumento, na verdade, dentro do plano diretor? Como é que nós vamos trabalhar isso e como é que nós vamos fazer? Eu acho que nós temos que pensar, temos outros instrumentos ali colocado pelo Felisberto também, um estudo de impacto de vizinhança, não ouço falar, né? Por que ele não foi regulamentado, qual é a dificuldade, o que nós estamos pensando a respeito. Então, claro que é importante a gente ter em mente coisas novas, mas a gente aí parece que ainda não fez o tema de casa, né? Verificar aqueles instrumentos que estão previstos no nosso ordenamento jurídico e que nós não implementamos ainda. Por quê? Eu acho que nós temos que começar a discutir mais isso e mais esses instrumentos. É exatamente isso, Claudete. E esse nomenclatura de plano de pormenor, ele visa, então, entrar na escala intermediária. Não quer dizer que vai se excluir o projeto especial, nem o plano diretor, e é mais um instrumento, né? Mas a gente precisa saber como fazer isso, né? Como vocês imaginam que isso vai acontecer pela iniciativa, geralmente o plano de pormenor é uma iniciativa do município, né? E os instrumentos que vão ser anexados ali, né? Dentro dessa lógica. De fato, a gente viu que certos instrumentos previstos não foram adiante, não foram regulamentados, mas agora nós estamos no momento de revisão justamente para corrigir as distorções e fazer Tanto é que isso tudo gerou a convergência de expectativas e de esperanças, digamos assim, em cima dos projetos especiais, que é aquilo que a gente falou na última reunião. Então, acaba-se usando um instrumento. Por que eu não posso usar o TCAP para regularização fundiária? Que não é um instrumento, né? É outra coisa. Então, se a gente conhecer e entender como é que isso vai funcionar, eu acho que fica bem mais claro para nós, técnicos, e para a população, e para todo mundo, o que serve para que finalidade. Quem é agora é a Natércia, depois a Denise. Boa tarde a todos. Só queria dar uma contribuição, estava comentando com a Tânia sobre um estudo de caso, um estudo que eu fiz numa cidade da Holanda, onde eles desenvolvem um projeto urbano, né, numa área pequena da cidade, cerca de 20 hectares. E como é que parte o desenvolvimento desse projeto? Parte primeiro da demanda habitacional da cidade como um todo. Tá? Então, o objetivo, o mote principal do planejamento urbano, eu achei interessante que a Tânia também fez uma referência ao DS11, né? Então, é atender essa demanda habitacional nas diferentes faixas de renda, né? Não só habitação de interesse social, nas diferentes faixas, né? E a partir disso, então, são identificadas áreas, vazios urbanos, áreas com muita infraestrutura, e, enfim, com vazios, com infraestrutura subutilizada, digamos assim. E só que o poder público, ele tem o poder dessas áreas, né? Ele tem muito mais poder de atuação nesses projetos do que nós aqui em Porto Alegre. A gente tem uma ferramenta no plano diretor, que é o projeto especial de realização necessária, que pode ser promovido pelo próprio poder público. Então, uma espécie de projeto especial, assim como o privado faz, que o poder público já tem esse instrumento, nós temos no plano. Então, poderia-se fazer um projeto urbano, só que o poder público, ele, no caso esse específico na Holanda, o órgão público ele tem o poder das terras, então ele tem muito mais interveniência sobre como esse projeto vai acontecer. Então é feito um coletivo
entre os vários atores envolvidos, os próprios moradores do território, né, alguns empresários, a sociedade como um todo e o poder público. A partir desse coletivo, são tomadas as decisões em conjunto, né, de tudo que vai acontecer naquele local. Então, é um projeto bem bonito, até, se tiver interesse, posso mostrar, mas parte dessa premissa, né? E a partir disso, então, também tem todo um viés ambiental, né? Ele se parte de uma visão estrutural da cidade para uma visão mais flexível, mais voltada para as questões ambientais, para a sustentabilidade desse território como um todo. Então, dentro desse ponto de vista, a gente pode pensar também que, né, dentro da visão do monitoramento que a Claudete falou, se nós tivéssemos programas específicos que derivassem em projetos urbanos, projetos mais locais, né, dentro dos grandes projetos setoriais, que eles, claro, eles seriam na escala intermediária, derivariam esses projetos pequenos. Esses projetos pequenos, eles teriam que ter, dentro desses programas, indicadores, né, ou seja, objetivos específicos e indicadores que mediriam o atendimento a esses objetivos. Então, seria uma forma mais descentralizada e mais objetiva de fazer o monitoramento. Será que os objetivos desses projetos, né, implementados nesses territórios aí, na escala local, estão sendo atendidos? Então, a gente teríamos indicadores específicos dentro dos objetivos de um programa, né? Então, planos setoriais que derivam programas, que derivam projetos urbanos. É só uma contribuição dentro do... Muito bom. Excelente, um bom ponto de partida, né? Acho que interessante, sim. Denise, pode falar. Boa tarde, pessoal. Deixa eu ver se que eu abro a minha câmera para nós nos vermos. Opa, eu estou num lugar diferente aqui. Vou fechar a minha câmera, porque eu acho que fica melhor. Tá. Gostei muito dessa colocação da Ana Tércia e gostaria de conhecer mais profundamente esse exemplo. Achei muito bacana. E pedi fala para comentar que o que me parece que traz uma dificuldade muito grande na implementação do plano, dentro desse espírito que estava sendo colocado, né, que o plano propõe, mas que não se concretizou. O que me parece que é um dos aspectos que falta na implementação mesmo, quando, por exemplo, se faz a análise para aprovação ou não de um empreendimento. E outro dia nós comentávamos aqui numa reunião, acho que de estrutura, em que se falou bastante sobre a análise do projeto em si, e o engenheiro comentou, não, nós fizemos análise de acordo com o que está determinado tecnicamente, o que o projeto tem que apresentar, enfim, como ele está estruturado e detalhado, está tudo de acordo, não há o que colocar contrário à execução do projeto. No entanto, o que eu percebo é que falta incluir como um dos critérios, de fato, né, dos projetos, a realidade do entorno, né? Quando foi colocado ali, por exemplo, a questão da insolação, né? Ou quando se fala das regiões que são alagadiças e que têm ocupação irregular, e ao lado estão sendo construídos grandes empreendimentos, o que acentua ainda mais a dificuldade, né, que já existe. Enfim, estou trazendo aqui situações concretas para ver se eu consigo ilustrar o que eu me refiro. Então, trazer uma análise mais humana, menos técnica, né? E aí, nesse sentido, acho que é fundamental justamente o que está colocado já, que a Ana Tércia estava falando também, a Tânia apresentou muito bem também, que é a importância da participação, não só da participação, mas de a comunidade realmente compreender do que se trata, né? Sobre o que vai ser decidido e qual o impacto que isso vai ter na sua realidade, né? Então, outro dia, por exemplo, de vez em quando eu gosto de assistir as reuniões do conselho, né?
do CMDUA, e me chamou a atenção uma análise que foi feita, onde uma área onde estava prevista a construção de uma escola estaria mudando de destinação para ser uma área verde, que é muito importante. No entanto, não houve uma preocupação, foi manifesta, mas não foi considerada fundamental a preocupação com a garantia do acesso à educação às crianças que moram ali, né? O fato de existir ou não outra escola ou crianças em idade escolar ali naquela região, não foi considerado. Por quê? Porque no momento da apresentação e análise do projeto, esses dados não estavam colocados, né? Então, o que eu estou tentando trazer aqui é da necessidade da gente trazer para dentro da análise a questão dos serviços de fato que existem, a necessidade do público, o impacto que esse projeto vai ter em termos numéricos, enfim, fazer esse olhar, não ficar tanto na análise técnica, né? Não sei se consegui colocar. Sim, eu notei aqui, Denise, sim, muito boa a tua contribuição, acho que é importante, né? Justamente essa ponta aí que está solta, né? Que é a questão do monitoramento, né? Acho que Isso. também, na medida que se tiver objetivos, né? E indicadores para se buscar claros, né? Para que vai ser, sejam quais forem, eu não vou agora eu definir o indicador, isso é um processo, se busca atingi-los, né? E aí se busca, através dos instrumentos mais adequados, essa efetivação do objetivo. Agora é a Rosane Zotti. Pode falar, Rosane. Boa tarde a todos. Eu estava assistindo, né, algumas pessoas que falaram, e eu fiquei preocupada em relação a um termo que foi utilizado pelo Felisberto e depois por uma outra pessoa, não recordo, a respeito de corrupção urbanística, sabe? E eu fiquei realmente preocupada em relação a isso. Eu falo como uma servidora, ex-servidora municipal, que esteve presente no município, na elaboração do plano diretor de 99 e depois na sua revisão em 2010. Eu fico preocupada porque, na verdade, corrupção hoje é uma coisa que se banalizou muito, não é? E é algo que a gente deve deixar as coisas bem esclarecidas. Corrupção, para mim, é um desvio de conduta. E o que existe no plano diretor e foi posto no plano de 99 foi uma figura chamada projetos especiais, né? E os projetos especiais, eles foram feitos para avaliação de determinados empreendimentos que, pelo seu porte, pela sua natureza, o plano regulador ele não consegue dar resposta, porque é um empreendimento maior que necessita de uma avaliação de impacto do seu entorno, da região onde ele está inserido, né? E muitos projetos especiais foram aprovados nesse sentido, né? Todos eles aprovados nas comissões e passados no Conselho do Plano Diretor, como diz a regra. Agora, o que me preocupa é o seguinte, talvez o que não esteja claro para a população são os critérios de análise que vêm sendo utilizados para análise desses projetos especiais. E talvez eles não sejam bem aceitos. Talvez tenhamos que revisar esses critérios, né? Mas por isso que é muito importante o esclarecimento, né? O esclarecimento sobre as coisas, que as análises são feitas, que tudo é feito mediante um regramento e existe a instância participativa sempre, né, para os projetos especiais. Os projetos especiais jamais podem alterar o índice de aproveitamento, a não ser através de lei aprovada na Câmara Municipal, mas alguns parâmetros são ajustados, sim, em função da natureza e do porte do empreendimento, né? Então, eu quis fazer esse reparo e, de fato, me preocupa muito sobre os critérios que se adota, que talvez devam ser revisados, né? É essa a minha contribuição. Rosane. O Felisberto permanece com a mão e a Ana Tércia querem falar? Posso falar agora? Claro. Bom,
Não, assim, queria fazer uma observação depois da fala da Rosane. Rosane, é que se flexibiliza conforme o interesse do mercado, certo? Então, há um mercado, há uma força e há uma forma de flexibilizar os índices pela maioria na Câmara de Vereadores, tá? Quanto determinada lei. Foi o caso do plano de revitalização do centro, tá? Sem o mínimo de discussão, de avaliação criteriosa, não pelos técnicos da prefeitura. Não estou colocando, nunca, da minha parte, coloco em dúvida a competência do corpo técnico. Só que há um interesse maior que predomina, muitas vezes, sobre a gestão da cidade. Tá? O prefeito tem uma visão. E eu, como conselheiro, não posso, digo isso numa próxima oportunidade pública que tiver com ele, ele tem uma visão de cidade que não é a minha. E vai contra tudo aquilo que o plano de 99 propôs. Tá? E tu estava lá, não é, Rosane? Tu sabe muito bem o que eu estou falando. Ah, então, nós tínhamos critérios, tínhamos estratégia, certo? A partir de 2005, se mudou a visão de cidade. Até 2004, se tinha uma visão de cidade, uma cidade que era para combater a desigualdade. E hoje nós notamos que a desigualdade aumentou, não por culpa do plano, não por culpa do plano, por culpa de uma política, quer de gestão, quer de melhoria do serviço público, quer de implementação e de respeito aos servidores, certo? Houve uma mudança, tanto que muita gente se aposentou porque não aguentou, certo? E que não compactou com a visão de cidade que está sendo construída. Bom, mas isso é uma disputa. Nós estamos numa disputa. Eu vou abrir a câmera aqui para ver. Então, nós estamos numa disputa, Rosa. E tu sabes o quanto foi difícil para se aprovar regularização fundiária de comunidades. Nós temos comunidade esperando há 30 anos. Não porque não existem instrumentos. Os instrumentos existem. O que não existe é vontade política de implementar. Não é? Bom, como que a gente vai resolver? E aí que eu quero entrar no detalhe do plano. Não estou te ouvindo, Felisberto. Ficou... Alô, Peraí. desculpe, Deu. cortou? É que eu estou na rua, está me ouvindo bem? Então, Tá, assim, agora sim, estou te ouvindo. tá, nós temos, eu vou entrar no detalhe do plano, certo? Do plano de Plomenor, plano. Eu entendo assim, que nós temos que levar em conta que há um segmento da sociedade que até hoje não está sendo atendida no plano, que são os territórios quilombolas e os povos indígenas. Né? E tem um caso que a mim me choca, fiz um parecer no CMDUA, não é, que é o Quilombo Qued, que é do... A imagem e o som do Felisberto ficaram congelados. Felisberto, cortou, Felisberto, tua fala. Não, Pode ter que repetir que tu fez um parecer e aí cortou. Não, sobre a questão do vimos. Quilombo Qued, né? E que foi e está sendo pressionado por uma grande construtora, que teve um projeto aprovado e aquela comunidade com recursos desde 2000, esperando para sua regularização no espaço, e até hoje não foi implementado. E aí se aprovou um projeto, parece que aquela comunidade é que está dificultando a expansão urbana ou o desenvolvimento de uma região. Não é verdade. Então, nós temos que ter cuidado na gestão de valorizar os quilombos. Né? Nós temos na região central mais de 11 quilombos, certo? O quilombo do Areal é um deles, que é ali onde a Tânia fez uma explanação da Cidade Baixa, Praia de Belas, do Menino Deus. Né? Nós temos ali um quilombo, temos o quilombo Mocambo, que é ali na Loureiro da Silva, em frente do Zumbi dos Palmares. Temos o quilombo Fidelis, que é ali atrás do Hospital de Porto Alegre. Né? Então, nós temos vários quilombos na região central, quilombo Flores, lá perto do Gigante da Beira-Rio, que são áreas que precisam ser reconhecidas e mapeadas. E, por fim, eu queria falar uma coisa. Nós temos as policentralidades, que eram centros de bairros, né? Que levavam em conta as avenidas.
Farrapos, Assis Brasil, Protásio Alves, Oswaldo Aranha, Azenha, João Pessoa. Não vou citar todos porque não virão todas aqui. Então, haviam construir prédios nessas coisas. Aí se mudou, certo? Então, eu acho assim, a questão de discutir o plano por região ou por bairro, eu acho fundamental isso, certo? E nós temos que amadurecer a ideia. Como encontrar o meio termo nisso? Vancouver achou uma alternativa. Não é só a Holanda. Vancouver também achou uma solução, num bairro residencial. Como incrementar a vida naquele bairro que era só residencial. E aí achou a alternativa com os prédios de menor, mas a ocupação de maior espaço no território. O bom dessas experiências é que a gente possa adequar a nossa realidade, as características. E digo mais, tem um bairro que tem tudo isso, que é o bairro Jardim Vila Nova. Quem conhece lá sabe que ali tem toda uma convivência, que tem restaurantes, tem uma série de coisas. E eu sempre cito isso, é o bairro da minha amiga Denise, a região da Denise, que é o Urubatã. Ali também tem uma vida comunitária. Tem vários vários locais de comércio, escola, parada de ônibus, lotação. Então, há nas cidades exemplos de convivência. A chácara as Três Figueiras era um exemplo disso. Hoje eu não sei como é que está, porque eu quase não tenho ido lá, mas tinha toda uma característica aquele bairro ali. Era isso, obrigado. Rosane, o meu irmão quer falar contigo, viu? Então, depois eu gostaria do teu telefone, tá? Obrigado. Obrigada, Felisberto. Acho que é na Tércia e em seguida a Claudete, é isso? É bem rapidinho, Gisele. É só para comentar com relação ao monitoramento, que no caso do 4 Distrito, que é um projeto urbano, a gente está desenvolvendo já um sistema de indicadores para acompanhar, né, a evolução do projeto, atendimento aos objetivos do projeto. Tá? Então, a gente já está nesse caminho, assim, dentro das nossas possibilidades, né? Só para o pessoal... Sim, foi bom tu ter lembrado. É que tudo tá tão rápido que a gente acaba... Obrigada, Ana Tércia. A próxima é a Claudete. Claudete? Estava sem voz. Desculpa, acho que eu mesma me desliguei o microfone aqui. Eu estava dizendo que eu acho que a Rosane ela tem razão quando ela se diz, né, que se vulgarizou o termo corrupção. Eu acho que ninguém aqui está dizendo que os servidores são corruptos, mas a gente também não pode tapar o sol com a peneira, né, e esquecer que isso existe dentro da nossa sociedade, né? Tanto que nunca se ouviu falar tanto, agora dentro da pandemia, das boiadas, né? As boiadas ambientais, as boiadas urbanísticas, né? E a gente não pode ter medo de fazer o enfrentamento dessa discussão. Então, dentro de um tema que se trata da gestão pública, eu acho que a gente tem por obrigação abordar essa situação, né? A gente ouve vários relatos aqui, como o sistema político interfere, na verdade, no sistema jurídico, né? Como o sistema político interfere na decisão técnica. Né? E até que ponto são isso? Então, acho que a gente sim precisa discutir e entender melhor o que é uma corrupção urbanística, como ela se dá e quais são as formas e os procedimentos que a gente tem para implementar para evitar que isso aconteça. Então, dentro de um sistema de gestão, eu não imagino que não seja mais adequado do que fazer essa discussão. E quem trouxe essa fala foi, inclusive, um servidor público num eixo, foi no patrimônio cultural, se não me engano, que ele questionava como combater a corrupção urbanística. Estava lá num dos slides. Né? Então, nesse sentido, eu acho que cabe, sugiro aqui, por ser mais adequado a esse tema, como é que a gente faz e que a gente pode debater, trazer essa discussão para debate. Obrigada. Obrigada, Claudete, pela contribuição. Teria mais alguém que gostaria de contribuir?
Eu vou comentar que até a Tânia me avisou. Semana que vem, na próxima reunião, vamos falar sobre o Wave, né? Que é tão importante, é um instrumento que se tem, né? Temos que aprimorar e descobrir, implantá-lo, e ele realmente necessita que a gente traga para o debate aqui nesse nosso eixo, né? Então, se puderem se preparar, trazer suas dúvidas também, a gente vai debater isso na nosso próximo encontro. Então, estamos nos encaminhando para o final, né, da nossa reunião, e conto com vocês, então, na próxima quinta, para falarmos do WAVE. E trazer também à pauta os assuntos que são relevantes para os participantes, para a gente construir junto, então. Muito obrigada, gente. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, até a próxima.